Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos de volta aqui para dar continuidade às nossas leituras e hoje com o livro Fonte Viva, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 72. O título é Incompreensão e a epígrafe diz o seguinte: Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Isso foi dito por Paulo, está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 22. Emmanuel comenta: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa os princípios antes da ação. Descer para ajudar é arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago, sem medida, com as desculpas de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos a cada ano. Toda a mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude, desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Belíssima lição sobre a incompreensão. Muitas vezes nós recebemos dons que nos tornam melhores em alguma tarefa. Deus nos dá uma boa palavra, Deus nos dá uma boa capacidade de produzir arte, dá uma capacidade de aprendermos uma ciência, de sermos professores. Mas o importante dessa lição é que nós não podemos utilizar esses dons recebidos como se fosse um benefício a mais. Na verdade, quando nós recebemos esses dons são nos dados para que nós usemos para o bem, para ajudar, mesmo que aquele que está sendo ajudado não entenda dessa forma. Muitas vezes nós nos colocamos num patamar de incompreensão porque achamos que as pessoas não estão se dedicando como nós gostaríamos, que não estão se doando como nós gostaríamos.
é porque muitas vezes nós colocamos as nossas lições num patamar muito alto. Nós colocamos a lição como se nós fôssemos superiores e que as pessoas não têm capacidade para nos alcançar. Muito pelo contrário. Quando nós aprendemos de fato que nossos dons são para o povo, para as pessoas, são para serem usados para a tarefa que Deus nos deu, nós precisamos abaixar, nos tornarmos mais humildes, para que nossa tarefa seja muito mais grandiosa, para que o nosso dom seja utilizado com grandiosidade, não como um patamar de falsa superioridade que não temos. Nós não somos como Jesus, que tinha um brilho natural. Nós ainda estamos tentando acender as nossas velinhas para começarmos a entender o que é esse brilho. Quando nós começarmos a entender que ajudando o próximo, que entendendo as dificuldades daqueles que querem aprender como nós estamos começando a acender as nossas velas. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós, que possamos, à luz desse Evangelho, aprendermos mais para ensinarmos mais. E ensinando mais, poderemos ser melhores e assim alcançar a felicidade. Que assim seja, graças a Deus.